Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém. Glórias a Deus. Estamos alegres por estar nessa noite na casa de Deus. Nosso irmão Luiz trouxe uma visitante ali, ó. Glórias a Deus, chegou com ele aí agora. Então, bem-vindo para ela em nome de Jesus. Aí do lado do nosso irmão Luiz aí, ó, esse jovem abençoado aqui, que a igreja diz para a nossa visitante no 3, ó. 1, 2, 3. Seja em nome de Jesus. Glórias a Deus. A muitos sinais ama você. Abraça ela e dá um bem-vindo a ela. Glórias a Deus. Irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. Glórias a Deus. Eu já até ministrei sobre essa palavra, mas a temática ela foi diferente do que vai ser hoje. Mas é uma palavra que, por certo, ela vai falar profundamente ao nosso coração. Lucas capítulo 10, versículo de número 25. Creio que todos os irmãos já conhecem essa palavra, mas nós vamos ler porque possa ser que alguém não tenha lido esse texto aqui inteiro. Então nós vamos ler para melhor entendimento de toda a igreja em nome de Jesus. Lucas 10, a partir do versículo 25, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? Isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeu corretamente: Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente desciam os sacerdotes por aquele caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando eu voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: Vai e te procedes tu de igual modo. Amém? Pode se assentar. Glórias a Deus. Essa palavra é para a nossa meditação. Talvez você não seja uma palavra muito pentecostal, talvez você não vai dar muito aleluia, muito glória, mas com certeza essa palavra ela vai entrar no seu coração. Essa palavra ela vai trazer muito entendimento para a nossa vida. Aqui a Bíblia diz aqui no versículo 25 que um certo homem, um intérprete da lei, ele levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova.
intérprete da lei, ou doutores, ou escribas, eram aqueles que tinham conhecimento da lei, aqueles que ensinavam a lei, os 10 mandamentos, a Torá, ensinavam as pessoas, ministravam sobre a vida das pessoas. Até um ponto eles conheciam bem a palavra de Deus, mas tinha somente um problema: eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam o dono da palavra. Eles conheciam a palavra em parte, mas não praticavam a palavra. A palavra ainda não tinha entrado no seu coração como uma flecha que acerta o alvo. Então ele queria pegar Jesus, né, em alguma situação. Ele vem fazer uma pergunta que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Ele fez uma pergunta com o intuito de colocar Jesus na prova. Ele perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus, conhecendo o homem por dentro e por fora, sabendo a intenção do coração dele, e sabendo que ele era um intérprete da lei, um escriba, um conhecedor da palavra, Jesus vai fazer uma contra-pergunta. Ele vai perguntar ele de volta, e Jesus vai perguntar: o que está escrito na lei? E como você interpreta a lei? Nos dias de hoje, temos muitos doutores que conhecem a lei, que estudaram bastante a lei e a palavra de Deus, e já está se achando maioral, e às vezes querem colocar coisas na palavra, às vezes até algum tipo de heresia, não é isso? Tenta pegar a gente que prega a palavra em alguma situação. Eu estava conversando com um amigo meu, ele estava me mostrando um áudio de um professor teólogo, que ele pegava a palavra de Deus e ele tentava trazer um entendimento ali na palavra que não era o conhecimento verdadeiro. Ele queria mudar o contexto da palavra, às vezes com um versículo isolado. Era um escriba, era um conhecedor da lei, e mesmo assim não conhece o dono da lei, o criador da lei, não tem intimidade com ele. Aí Jesus vai olhar para esse moço e vai perguntar: e como interpretas a lei? Ele estava diante de Jesus, do mestre, do verbo encarnado. Aí aquele moço, ele vai responder, aí ele vai dizer assim, e ele respondeu: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia os mandamentos, mas Jesus, ele começa a dar, o texto bíblico começa a dar lições para aquele homem. Primeira coisa: amarás o Senhor teu Deus. Quem ama a Deus não questiona as coisas de Deus, não é isso? Quem ama a Deus, ele vive para Deus. Ele não procura subterfúgios na palavra de Deus. Quem ama a Deus, entrega a sua vida para Deus. Ele vive a palavra de Deus. Ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ele se alimenta da palavra de Deus. Aquele que ama a Deus, ele levanta a mão para Deus e fala: Senhor, eu quero o Senhor como Salvador da minha vida. Aquele que ama a Deus, ele se torna uma nova criatura na presença de Deus. Quantos amam a Deus? Levanta a mão, glorifica Ele nessa noite. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. Aí ele disse: amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, irmãos, é amar de dentro para fora. Não é amar por aquilo que Deus faz, mas amar pelaquilo que Deus é, o Criador, o Todo-Poderoso.
misericordioso, bondoso, zeloso, e que trabalha a favor daquele que nele espera. O intérprete da lei, ele sabia os mandamentos, ele conhecia os mandamentos. Tem que amar de todas as suas forças. Sabe o que é isso, irmãos? É quando tudo diz não, às vezes para você não avançar no teu ministério, para você não ir à casa de Deus. Talvez a enfermidade tenta te pegar, alguém diz para você não vai. Às vezes você na tribulação, mas mesmo assim você vai, você tira a força da onde você não tem, e você chega para adorar a Deus. Quando tu vê adorar a Deus nessa noite, glorifica a Ele, amar de todas as suas forças. Aí ele vai continuar dizendo, o próprio escriba, não é isso? Ele vai continuar dizendo assim, ó: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para herdar a vida eterna tem que ser assim: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não tem acepção de pessoa. Não é porque é da família, não é porque amigo, é amar o próximo como a ti mesmo, e ponto final. É um dos requisitos para herdar a vida eterna. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, ó: respondeste bem. Glórias a Deus. Ele respondeu tudo certo, irmão. Mas tem pessoas que é assim, ela tem resposta na ponta da língua. Você pergunta, ela te responde. Você questiona, ela te responde. Tem resposta para tudo. Mas só que Jesus olha para o interior daquele homem e entende que ele conhecia tudo a lei. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, ó: faze isto e viverás. Jesus estava dizendo para aquele moço: não basta somente conhecer, não basta somente ter entendimento da palavra, não basta ser um escriba, um intérprete da lei, basta você viver o que está escrito. Não é isso? Jesus disse para ele: faze isto e viverás. Você tem feito a obra de Deus? Levanta a mão, glorifica a Ele, porque Ele está aqui nesse lugar, irmãos. É necessário fazer a obra de Deus da forma que Ele quer. Então Jesus começa a dar lições àquele moço, começa a dar lições àquele homem, e dá lições para a gente também nessa palavra. Mas Jesus conhece o interior, irmão. Ninguém engana Deus. Você pode me enganar o Jefferson, o presbítero Ezequiel, o pastor Carlos, mas eu quero ver você enganar o Todo-Poderoso, irmãos. Sabe por quê? Porque na onisciência dele, Ele conhece o teu coração. Na onipresença dele, Ele sabe onde você está. Não adianta. Mas eu vou lá para o Japão, ninguém está me vendo. Deus está te vendo lá, irmãos. Salmista, ele disse: se eu desço até as profundezas, lá Ele me vê. Se eu subo até os altos do céu, lá Ele me vê. Não tem como se esconder de Deus. Então Jesus sabia o que estava passando no coração daquele moço, daquele homem. Aí, querendo se justificar, ele diz assim, ó: e ele, porém, querendo se justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí começa a história. Aí Jesus vai começar a contar uma história para ele, uma parábola para ele, para trazer um fácil entendimento para ele. Aí é o que nós lemos aqui. Aí Jesus vai começar dizendo, ó: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair na mão de salteadores. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém estava acima de Jericó, era uma cidade mais alta. Então aquele homem, que acredito que era judeu, ele estava descendo para Jericó. Era uma descida, era uma inclinação. Não é isso? Era uma descida, era um declínio. Mas não era Jericó em relação a
a Jerusalém não era somente um declínio geográfico, mas também era um declínio espiritual, porque Jerusalém, à vista da Bíblia, ela é o lugar de adoração, é o lugar de bênção, e Jericó era representado como um lugar de maldição. Então havia um declínio espiritual em relação a Jerusalém. E a Bíblia diz que aquele moço, ele descia de Jerusalém para Jericó, e o texto vai dizer que ele vai cair agora na mão de salteadores. E ali, além de roubarem os seus bens, aquilo que ele tinha, a Bíblia diz que causaram muitos ferimentos para aquele homem, até ele cair no chão, sabe como? Semi-morto, ou quase morto, aquele moço. É muita maldade, é desde os tempos passados. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar e roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A maldade pode até estar no coração do homem, mas a misericórdia está no coração de Deus. Glórias a Deus. Ele caiu lá, caído semi-morto, talvez respirando pouco, talvez enxergando pouco, mas a Bíblia diz que a certo tempo passou algumas pessoas por aquele moço caído. A Bíblia diz que casualmente passou por aquele lugar um sacerdote, e talvez aquele moço deitado, eu quero conjecturar aqui, talvez ele semi-morto, ele via lá embaixo vindo alguém caminhando, e ele semi-morto, pastor Rodrigo, quase morto, e talvez no coração dele, sem poder falar, ele dizia: é minha salvação, é o socorro chegando, e vai se aproximando. E talvez quando ele consiga enxergar um pouco melhor, ele diz: é um sacerdote, é o mestre da lei, é aquele que ele representa diante de Deus. Com certeza ele vai ter óleo, com certeza ele vai trazer o vinho. Eu já sinto a presença dele aqui. Mas a Bíblia diz que aquele moço continuava caído no chão. E o interessante é que agora aquele moço, ele fica triste, porque agora aquele sacerdote, ele nem olha para ele, passa de lá. Marcovan, aquele moço, vamos botar aqui, hoje em dia ele poderia ser um pastor, um sacerdote. Ele viu um caído ali, em vez de ele passar por ali, ele dá a volta e passa. E talvez aquele moço, no coração dele, se ele dizia: poxa, mas é pastor, poxa, mas é sacerdote, eu pensei que o socorro vinha dele. Mas a Bíblia diz que continuava lá aquele moço caído no chão, semi-morto, precisando de socorro, irmãos. Aí daqui a pouco vem um levita, e talvez uma vez mais ele é visto, aquele levita, aquele moço, ele diz: agora vem o meu socorro, agora vem a minha solução. Meu Deus, isso é forte. E aquele levita vem chegando, vem se aproximando um pouco mais, e quando está a uma certa distância, ele olha, ele dá a volta, ele passa de largo. Meu Deus. E talvez aquele moço que não conhecia a palavra, ele dizia: é um levita, é um servo de Deus, é um crente, carrega a Bíblia, vai para o culto, é um cristão, e passa de largo, irmãos. E aquele moço continua no chão, frustrado, caído, machucado, precisando de uma mão para levantar ele daquele lugar. E o sacerdote passa de largo, e o levita passa de largo. Talvez aquele moço agora ele diz assim: mano, não tem jeito para mim, esse é o meu fim, não tem solução mais para o meu problema. Que eu esperava que passasse, passou o sacerdote.
Depois veio o levita, passou e nem olhou para mim, agora não tem jeito. Mas o interessante, irmão, que por mais que alguém não dê importância para você, tem um que te dá importância para você. Tem um que guerreia suas guerras. Tem um que compra a sua briga. Tem um que te ama, que tem um amor maior do que o nosso. Agora ele está lá, entregue. Mas a Bíblia ela vai dizer que agora vai descer mais um homem sobre aquele lugar. Um samaritano, irmãos. Glórias a Deus. Um samaritano. Um rejeitado. Aquele que ninguém dá nada por ele. Aquele que não significa santidade. Aquele que não usa terno. Aquele que não usa paletó. Aquele que não carrega a Bíblia. Vai descer por aquele lugar. E aquele moço caído no chão. E ele vai chegar, vai se aproximar. Ele vai se aproximar. Ele não vai dar a volta, Marcovan. Ele vai se aproximar daquele que está caído. Quando tem que se aproximar daquele que estão caído, levanta a mão, glorifica. Glorifica a Deus, irmãos. Talvez aonde você tem passado tem pessoas caídas, precisando de socorro, precisando de ajuda, precisando de auxílio. E às vezes, irmãos, a gente tem passado de largo. Às vezes a gente não tem estendido a mão, mas essa palavra é para mim, para você hoje. Samaritano, ele também passou por aquele lugar. Ele viu aquele moço caído, e agora ele vai tomar atitudes em favor daquele homem. Ele vai parar. Ele vai trazer algo consigo. Ele vai se abaixar diante daquele homem, ou se ajoelhar diante dele. E a Bíblia diz que ele vai trazer o azeite e vai passar nas feridas daquele moço. Ele vai trazer o vinho e vai passar na ferida daquele moço. E ele vai pegar, irmãos. Ele vai pegar aquele que está ferido. Ele vai fazer força. Ele vai pegar, ele vai jogar no ombro. Ele vai jogar em cima do seu próprio animal. Ei, ele não deixou aquele moço caído. Ele não deixou o seu próximo caído. Jesus estava dizendo para ele: o próximo não é a tua família. O próximo não é só os teus filhos. O próximo não é somente os da igreja. Não, o próximo é aquele que está necessitando de ajuda. Aquele que está precisando de uma mão. Jesus está mostrando para aquele intérprete da lei. Aquele ali era o próximo. O samaritano. Aquele que não dava nada por ele. Muitos não davam nada por ele. Ele trouxe consigo o azeite. Ele trouxe o vinho. Ele pegou aquele homem e jogou no ombro. Levou para uma hospedaria e colocou lá, Marcovan, e disse: ó, cuida dele, trata dele. Ele deu alguns denários para pagar a despesa. E ele disse: se faltar mais alguma coisa, fala comigo. Se precisar de mais alguma ajuda, eu estou aqui. Sabe o que é isso? Isso é amar o próximo. Isso é viver a palavra de Deus. Samaritano cuidou daquele moço, levou ele para casa. Mas esse samaritano aqui, para a gente encerrar, ele representa a pessoa de Jesus. Porque Jesus é aquele que levanta fugiu a palavra aqui,
Jesus é aquele que levanta uma sociedade caída. Essa é a palavra. É aquele que levanta a sociedade caída no lamaçal do pecado. Então o sacerdote, o levita representa a pessoa de Jesus, que veio para levantar uma sociedade caída no lamaçal do pecado e cuidar de nós e tratar da gente e enviar o Espírito Santo para nos consolar, para nos direcionar num caminho de vida eterna. Não é isso, irmãos? Outrora estávamos caídos no lamaçal do pecado. Alguém olhava para mim, para você, e dizia: esse aí, essa aí para ela não tem jeito, nunca vai ser servo de Deus, nunca vai se render, está na vida torta, está no pecado, está na prostituição, está na bebedice. Estávamos lá, caído no meio do caminho. Mas o bom samaritano vem. Quantos creem no bom samaritano? Levanta a mão. O samaritano vem, irmãos. Quando ninguém esperava, o bom samaritano veio. Ei, ele está aqui nesse lugar. É Jesus de Nazaré, o bom samaritano. Levanta a mão, glorifica ele. Então essa palavra aqui, ela quer dizer para mim e para você, sabe o quê? Que nós não estamos sozinhos. Ainda que a sociedade te abandone, te deixe de lado, Jesus lentamente ele vai em tua direção. O livro de Isaías, ele falou assim: pode uma mãe até esquecer do filho que compadeça no seu ventre, mas eu, todavia, não esquecerei de ti. Sabe por quê? Porque o teu nome está aqui, ó, gravado na palma das minhas mãos. Então Jesus, ele nunca vai esquecer de você. Por mais que você agora esteja caído, esteja desviado da palavra, mas Jesus não esqueceu de você. E o bom samaritano, ele vai chegar. E ele vai chegar com óleo, ele vai chegar com vinho, ele vai cuidar de você. Ei. Ele levantou aquele moço que estava caído. Ele veio, sabe para quê? Para levantar eu e você, para nos levantar, para nos colocar de pé. Agora você vê, irmãos, intérprete da lei, um conhecedor dos 10 mandamentos da Torá, um escriba, um escritor, querendo pegar Jesus em alguma situação, mas ele estava diante do Verbo encarnado, da própria palavra. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele contou, ele deu esse ensinamento para aquele doutor da lei, para aquele intérprete da lei. Ele vai perguntar assim, ó: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o intérprete da lei vai dizer assim, ó: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus estava dizendo para ele: agora você vai ter misericórdia do teu próximo. Agora você vai e você ama o teu próximo. Agora você vai e divide o peso com o teu próximo. Essa é palavra para mim e para você. Importante para mim e para você, irmãos, que ainda que o mundo te abandone, o bom samaritano, ele vai chegar na tua vida. O bom samaritano, ele vai entrar na sua casa. O bom samaritano, ele não vai te abandonar, ele vai chegar lá. Talvez você está aqui hoje ferido. Talvez você está hoje aqui machucado. Talvez alguém te machucou. Talvez alguém te magoou. Talvez você está aí, ó, vendo essa live, ouvindo essa live,
está em casa, não quer ir para a igreja porque está magoado, está triste, parou de caminhar. Mas entenda isso, o bom samaritano, ele se levanta para ir a teu encontro. Se é que ele já não está aí do teu lado e você ainda não avistou ele, mas ele está aqui nesse lugar. Ele está pronto para cuidar de você, tratar a sua ferida, te levantar de novo, te colocar de pé. Então que nós possamos ficar com essa palavra hoje e entender que ainda que o sacerdote passe de largo, que ainda que o levita passe de largo, o bom samaritano vem. E aí, quem pode glorificar a Deus porque ele está aqui nesse lugar? Glórias a Deus. Então que Deus ele possa nos abençoar, irmãos. Que Deus ele possa nos abençoar. E que a gente possa ter isso em mente. Que ainda que estejamos feridos, tristes, magoados, sem nenhum ser humano do lado, mas acredite, o bom samaritano está do seu lado. Ele está com óleo, ele está com vinho, ele está disposto a pagar um alto preço. Jesus representa o bom samaritano, sabe por quê? Porque ele pagou o preço. Você lembra? O preço que Jesus pagou não foi em dinheiro não, irmão, porque dinheiro a gente paga, parcela em 10 vezes, 15 vezes, 24 vezes, mas foi a preço de sangue. Jesus pagou um alto preço. O samaritano pagou em dinheiro, mas o bom samaritano, o verdadeiro mesmo, ele pagou pelo sangue, para que você possa glorificar ele. Bem, já quero agradecer a Deus essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a ele nessa noite? Aleluia, glórias a Deus. Passar para o nosso pastor Rodrigo finalizar, mas nós queremos te perguntar, você que talvez chegou aqui ferido, triste, caído no meio do caminho, desolado, você que acha que não tem ninguém do seu lado, você que quer se aproximar do bom samaritano, você que quer levantar a mão para ele e falar assim: eu preciso de ajuda, eu preciso do óleo, eu preciso do vinho, eu preciso da salvação. Jesus te convida hoje para sair do teu banco e vir aqui. Nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nessa noite? Se tem alguém nessa noite, vem aqui para frente, nós vamos estar orando pela sua vida. Interessante, irmãos, que talvez aquele moço tinha perdido a esperança, mas o bom samaritano acreditava na vida dele. Ele foi até ele, e o bom samaritano, ele vai até você hoje, te convida, te chama hoje, na verdade. Vem, é hoje o teu dia, vem. Tem alguém nessa noite que quer levantar a mão para Jesus? Ele vai comprar a tua briga, irmãos. Irmãs, ele vai comprar a sua briga, ele vai pagar o teu preço. Ele te chama hoje. Tem alguém nessa noite, mais uma vez, tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém que quer dar o primeiro passo para Jesus hoje? Levanta a mão. Jesus, ele vai te ajudar. Amém? Se não tiver, que Deus ele possa te proporcionar mais uma oportunidade. Amém? Que Deus mais uma vez nos abençoe. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor Rodrigo.